Bom dia, pessoal. Eu estou aqui hoje às margens do Paraibuna e quero aproveitar esse momento para finalizar duas pequenas páginas que restam para nós acabarmos o capítulo 4 do Este Mundo Perfeito. Paraibuna é um rio que corta toda a cidade de Juiz de Fora e é um lugar muito agradável, E como muitas situações às vezes acabam atrasando os vídeos, eu resolvi já fazer esse hoje aqui às margens do rio e nós seguirmos com a segunda parte do livro. Muito bem, na nossa última leitura, nós vimos que o Ken e o Cal estão prontos para viajar e cada um assumir posições de trabalho como geneticista em lugares diferentes. O Cal deixou um caderno com o Ken e nesse caderno há pinturas, desenhos, figuras de pessoas realizando diversas atividades. As figuras, as imagens, segundo Ken, são belíssimas, mas tem algo de estranho, de diferente, de incômodo para ele. E ele descobre que esse incômodo, depois de algumas observações, são a ausência das pulseiras que controlam, que são os controles que o Unicomp tem para com as pessoas daquele lugar. E isso deixa meio amedrontado, meio rompendo com os seus valores enquanto membro daquela sociedade. E ele vai ao seu conselheiro, conta que o Cal faz esse tipo de desenho com pessoas e aquilo está deixando ele perturbado, né? Enlouquecido, estranhado. Mas por quê? Porque ele está confrontando, né? Aquilo que ele aprendeu com o seu avô, o Papai Jean, e o que ele aprendeu ao longo da vida. Respeitar as ordens do Unicomp. E aí, é nesse instante que nós paramos, né, a leitura anterior, quando ele está com o conselheiro contando o que o Cal faz. E ele volta para o seu cubículo para terminar de se organizar para ir embora. E continuemos. Rasgou o desenho do homem com a besta. Era agressivo. E fez o mesmo com o do macaco. Levou os pedaços até a lixeira e jogou tudo lá dentro, todo o caderno. Guardou na sacola de viagem as poucas coisas restantes, a tesoura, a escova de dentes e a moldura com a fotografia de seus pais e Papai Jean, e fechou o trinco. A namorada de Cal passou pelo cubículo com a sacola de viagem a tiracolo. Onde está o Cal? Perguntou ela. No centro médico. Ah, fez ela. Diz para ele que eu vim me despedir, tá bom? Tá. Beijaram-se no rosto e disseram adeus. Ela foi-se embora pelo corredor. Alguns outros estudantes que não eram mais estudantes passaram pelo cubículo, sorriram e despediram-se de Ken. Relanceou os olhos pelo cubículo vazio, o retrato do cavalo continuava pendurado no quadro de boletins. Aproximou-se e contemplou. Lá estava o garanhão visto pela retaguarda, tão vivo e selvagem. Por que Cal não se contentara com os animais do zoológico? Para que inventara de desenhar figuras humanas? Ken, aos poucos, foi tendo uma sensação cada vez mais forte. A sensação de que havia cometido um erro ao contar que ali YD a respeito dos desenhos de Cal. Embora soubesse naturalmente que tinha agido certo, como poderia estar errado em ajudar um irmão doente? Não contar é que seria cometer erro, permanecer calado como havia feito antes, deixando que Cal continuasse desenhando membros sem pulseiras e ficando cada vez mais doente. Com o correr do tempo, talvez chegasse até a desenhar membros agindo agressivamente, lutando. Claro que tinha feito bem.
quem vive aí uma sessão de culpa, né? E ao mesmo tempo de arrependimento, mas ele não sabe bem o que sentir, porque se por um lado ele entregou o seu amigo à Unicomp para que seja medicado, para que seja colocado dentro dos padrões, ele convive com a sapiência, com o saber deixado por Papai Jean, de que o Unicomp é só um vazio, um lugar gélido, frio, que serve para controlar as pessoas e deixarem todas as famílias felizes, alegres. E ao mesmo tempo, ele está ali, educado, um homem agora formado em genética, um geneticista, que precisa continuar fazendo a vida ser o que é, sem duvidar. Mas o homem que mais ele amou, que mais o educou, disse que não. Pense, deseje, faça o que não é convencional. Então, como agir? Por que o Cal não manteve somente os seus desenhos de animais, o belo cavalo, por exemplo? Isso paira na sua cabeça. Continuemos. No entanto, a sensação de que cometera um erro continuava, aumentando sem parar, transformando-se irracionalmente em sentimento de culpa. Alguém aproximou-se e ele girou nos calcanhares, pensando que fosse Cal que viesse agradecer. Não era. Era apenas alguém que passava pelo pico, indo embora. Mas eis que ia acontecer. Cal voltaria do centro médico e diria: obrigado por me ajudar, Lee. Eu estava doente mesmo, mas agora já estou muito melhor. E ele responderia: não agradeça a mim, irmão. Agradeça a Uni. Ao que Cal retrucaria: não, não, insistindo em apertar-lhe a mão. De repente não quis mais ficar ali para não receber os agradecimentos de Cal por tê-lo ajudado. Pegou a sacola e correu por porta fora, estacando repentinamente inseguro e voltando às pressas. Tirou o retrato do cavalo, do quadro, abriu a sacola em cima da escrivaninha, enfiou o desenho entre as páginas de um caderno, fechou a sacola e saiu. Que bom, né? Ele voltou à arte que o Cal deixou em suas mãos, o cavalo, o belo cavalo, e vai levar com ele como o grande presente de seu grande amigo. Precipitou-se, escadas rolantes abaixo, desculpando-se ao passar adiante de outros membros, com medo de que Cal viesse em seu encalço. Desceu correndo até o último pavimento, onde ficava a estação do monotrilho aéreo, e entrou na longa fila do aeroporto. O monotrilho aéreo aqui, ele vai reaparecer no nosso novo livro Fahrenheit 451. Talvez sejam das poucas coisas que são idênticas no Este Mundo Perfeito e no Fahrenheit 451. O monotrilho aéreo. Vamos guardar essa informação. Manteve-se de cabeça imóvel, sem virar-se para trás. Finalmente chegou ao controle. Enfrentou-o por um momento e depois encostou a pulseira. Sim, piscou a luz verde. Cruzou o portão às pressas. Nosso personagem, depois de tantas experiências com seu avô, com seus coleguinhas de educação infantil, lá no início do livro, quando alguém suscitava a possibilidade de pessoas que viviam nas montanhas, nos lugares distantes, sem usar pulseiras, no passeio que fez ao museu com o seu avô e que conheceu o Unicomp, e que aprendeu a duvidar, que aprendeu a desejar. Agora é um homem formado que vai trabalhar e que, da amizade que teve, que construiu ao longo da vida, acabou, digamos, traindo essa amizade, deixando essa amizade em maus lençóis, sendo medicado.
mas ele vai embora sem olhar para trás, levando o único presente que tem. Acabamos a parte 1, crescendo do Este Mundo Perfeito do Ira Levine. Nós havíamos combinado de debater, de discutir, de responder perguntas, de tocar nos pontos que eu fiquei elencando ao longo das leituras, mas infelizmente nós não poderemos fazer essa live para realizar essas atividades, porque o YouTube coloca como regra para a live a partir de 50 inscritos, e nós não temos essa quantidade. Então, para tentar dirimir, para tentar diminuir essa distância das nossas questões, das nossas dúvidas, eu sugiro que, se vocês tiverem alguma, se quiserem comentar ou se quiserem colocar alguma observação que vocês tenham das nossas leituras ao longo desses, acho que 7 vezes que nós abordamos cada capítulo, cada parte do livro, façam isso nos comentários desse vídeo. E aí nós vamos tentando seguir, né, o que cada um pensou, o que ficou como marca, o que ficou como observação importante, ou o que mexeu com vocês. E deixemos a live quando a gente alcançar essas pessoas no canal. Enquanto isso, façamos esses comentários, se for o caso. Tá, pessoal? Curtam, compartilhem, divulguem entre os amigos, inscrevam-se, aqueles que ainda estão só assistindo. Obrigado pela presença de vocês. E ou eu já fiz ou eu farei a postagem da primeira parte do Fahrenheit 451 hoje. Um abraço, boa quinta. Essa semana já ainda iniciamos a segunda parte do Este Mundo Perfeito Vivendo. Tchau, pessoal. Um abraço.